Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma rapidinha aqui no Zona Rubro Negra. Hoje estou com ele, Arthur Costa, para dar aquela rapidinha marota que eu sei que ele curte e muito. E a gente tem alguns temas bem legais para falar com vocês. Bom dia, meu parceiro, como é que você tá? Bom dia, meu parceiro Cleitinho, tudo bem com você? Cara, mais uma rapidinha, a gente já sabe, né? A gente não recusa uma rapidinha, desconfio de quem recusa uma rapidinha. Vamos que vamos. Bom sujeito não é. Com certeza quem recusa uma rapidinha. Nunca negue, rapaziada, vai com tudo. Rapidinha e um copo d'água, não se recusa. É isso aí. Nosso primeiro tema de hoje, vamos falar sobre o Rodrigo Caio, né? Que ele negou que contraiu aí o vírus, né? Depois de ter toda aquela repercussão de alguns jogadores do Flamengo terem sido infectados. E agora os jornais começam a atacar e bombardear os jogadores do Flamengo para conseguir pescar informações sorrateiramente para, de uma forma ou de outra, descobrir quem são esses atletas. Mas o Rodrigo Caio, por meio de um comunicado oficial, né, uma nota oficial pela sua assessoria, já disse que não está infectado. E aí eu queria saber do Arthur, né, como é que você vê essa situação do jornalismo com os atletas, né? Achei muito prudente a ação do Rodrigo Caio ao confrontar a jornalista que falou isso, né? Muito, Cleiton. Eu, como jornalista, eu concordo com o Rodrigo Caio e fico envergonhado com a atitude da jornalista Cléo, porque primeiro que não se deve expor quem são os infectados, né? O próprio Flamengo, todo mundo sabe, é uma questão de princípio ético, você guardar a informação de quem são os 3 jogadores infectados, porque não faz sentido nenhum a pessoa ter necessidade de saber ou não quem são os infectados. Aí uma tática muito infeliz, e o Enzo, essa hora da manhã, já está naquele pique, e para você que ainda não tem filhos, vai de 7 da manhã, mais ou menos 8 da noite. Então é mais ou menos assim, surgem as olheiras e etc e tal. Mas enfim, Cleitinho, foi de péssima índole a atitude da jornalista de soltar um nome sem prova nenhuma, sem motivo algum. É como o nosso parceiro Ricardo Perrota fala, né? Tem gente que acorda e fala, hoje eu vou falar de algum jogador do Flamengo. Deixa eu ver aqui. Vou escolher Diego Alves? Não. Rafinha? Não, Rafinha não. Hoje vai Rodrigo Caio. Vou soltar alguma coisa aqui. Ou para trazer para ela um retorno de cliques, que é uma coisa muito, infelizmente, utilizada no meio jornalístico atualmente, ou então para simplesmente dar um tiro no escuro. São 3 jogadores infectados no Flamengo. Pronto, desespero tomou conta do jornalismo brasileiro, do jornalismo esportivo. A gente precisa descobrir quais são os 3 infectados. Primeira pergunta, para quê? Descobriu, vamos supor, descobriu os 3 infectados. E aí? Não vai mudar absolutamente nada. Preserve a vida dessas pessoas e pronto. Quem tem que saber que está infectado são elas mesmas. E elas já estão sabendo e estão tomando os cuidados devidos em relação a isso. Então não tem motivo de jornalista querer saber quem são os infectados. Não vai fazer nada com isso. É simplesmente um troféu furo de reportagem. Né? Tem alguns colegas que são viciados, é como se fosse uma droga. O tal do furo de reportagem, né? Por isso que as barrigadas existem a todo lado, pelo desespero, falta de informação, falta de apuração, tudo isso leva a barrigadas, e a jornalista Cléo barrigou de forma ridícula e vergonhosa ao tentar fazer uma situação que é totalmente privada, uma informação que só deve a quem está infectado, e tentar jogar um jogador aí no alto, falar, esse cara que tá. Aí ele vai entrar, vai a público, e aí o Rodrigo Caio faz muito bem de se defender, mas em compensação eu fico com medo. Porque se todo mundo, todo dia agora, pintar um novo e o cara vir a público se defender, a hora que só sobrar 3, todo mundo vai saber quem é. Ou então tá mentindo. Então, cara, deixa o próprio jornalista se queimar sozinho. E isso vai acontecer, é natural. Se eu vir aqui no Zona e falar merda de um jogador, o cara não precisa falar nada, que eu vou me queimar sozinho. Por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa direcionando a uma pessoa, né, diretamente direcionado. Então, cara, Rodrigo Caio fez certo, é preocupante e, cara, pelo amor de Deus, espero que essa onda de tentativas de jogar verde para colher maduro acabem. Amanhã vamos falar que o Diego Alves é quem está infectado. Aí vai vir o Diego Alves, não estou infectado. Aí alguém vai lá, tem um caderninho, risca, Diego Alves. Qual que é o próximo? Rodrigo Caio. Tá infectado? Não, então risca, tchau. Rafinha, vamos jogar no Rafinha agora. Aí não dá, velho. Aí não dá. Fica rendendo pauta, rendendo clique, e o pior são as pessoas que consomem esse tipo de informação, Cleiton. Consumir é muito ruim. A gente está aqui para informar vocês de alguma forma e trazer algumas notícias. Até mesmo muita gente pode não saber o que está rolando. Então, assim, é importante a gente salientar isso para a galera.
Até no início ele fala, né, lamentavelmente, a jornalista Cléo Guimarães, da Veja Rio, adotou uma postura irresponsável e mentirosa ao tentar fazer um jogo de adivinhações e publicar inverdades ao meu respeito. Eu acho que seria muito interessante os jogadores passarem a ter isso como meio que um mantra deles, né? Toda vez que soltarem uma notícia falsa, uma fake news, eles virem a público por meio de uma nota, né, para falar que aquilo não é verdade. Mas eu vou com você nessa. Eu acho que se os jogadores do Flamengo começarem a querer responder muito sobre isso, vai ter uma hora que vai acontecer isso que você falou, vão descobrir. Vão começar pelos 11 titulares, depois que matar, a matéria vai ser segundo notas oficiais, os 11 titulares do Flamengo não são os infectados. Aí vai gerar um montão de coisa. Enfim, eu quero saber a sua opinião, o que você acha desse tipo de coisa que está acontecendo no jornalismo, principalmente, não só por conta disso, mas como um todo, né? O jornalismo a gente sabe que já não é mil maravilhas e a gente quer saber a sua opinião também sobre isso. E o nosso outro tema dessa manhã vai ser meio atacante do Atlético Mineiro foi oferecido ao Flamengo. Comissão técnica de Jorge Jesus analisou as características do atleta e definiu a possibilidade de negócio. O rubro-negro virou uma espécie de vitrine para o jogador se valorizar e conseguir ser vendido ao futebol europeu. Esse jogador que estamos falando do Atlético Mineiro é o Meia Casares. E aí eu quero perguntar para o Arthur se ele toparia ter o Casares no meio de campo do Mengão. Essa é a pergunta mais difícil do mundo, porque o Casares ele tem um bom futebol, mas em compensação o apelido dele, Cachazares, em Belo Horizonte, tem ganhado mais fama a cada dia que passa. Então, cara, eu acho perigoso ter um jogador como o Casares no elenco do Flamengo. Mister pode ser uma solução para isso? Pode. Eu, Arthur, não arriscaria. Agora, Cleitinho, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa notícia também. Porque, cara, o Casares é um dos jogadores mais valorizados do elenco do Atlético e um bom flamenguista mineiro que sou, sei que o Atlético não negocia jogadores com o Flamengo, principalmente se tratando dos seus principais jogadores, seja para valorizar, seja para tentar vender para a Europa no futuro e ganhar porcentagem em cima disso, seja para qualquer coisa. Eles tratam o Flamengo como mais rival do que o Cruzeiro. Eles podem até negociar com o Cruzeiro, o caso do Fred, por exemplo, que não saiu diretamente, mas foi depois do Atlético que ele foi para o Cruzeiro, envolvendo uma sequência de burocracias que até hoje estão mal resolvidas entre os dois, mas com o Flamengo eles não vão fazer esse negócio, principalmente com o Casares. Hoje saiu uma lista, né? Ontem saiu uma lista, ontem à tarde, mais ou menos, uma lista de 6 jogadores que não fazem mais parte dos planos do Atlético Mineiro. Né? Entre eles estava o Ricardo Oliveira, o Franco de Santo, que é um argentino, tem Zé Wellington, volante, enfim. Esses jogadores eu não duvidaria, são jogadores descartados, e o Flamengo não vai querer jogador descartado para o Atlético. Se não serve para o Atlético, vamos combinar que estamos em outro patamar, não vai servir para nós também. Agora, o Casares, que é o principal jogador deles, um dos jogadores que o Atlético mais tem esperança no retorno financeiro, por mais que o Flamengo seja, no Brasil, o lugar que possa dar mais retorno financeiro para uma compra, que no caso do Casares, tem pouco tempo de contrato restando entre Casares e Atlético Mineiro. Só que o Casares tem mercado, tanto na América do Sul quanto na própria Europa. Tem mercado, não precisa de fazer um negócio com o Flamengo, né, algo que eu duvido que eles fariam. Mas aí, Cleitinho, entra a famosa cavada de empresário também. Né? O que o empresário quer? O empresário não quer que o cara saia de graça, porque por mais que tenha uma transferência, ele ganha por fora disso também. Né? Não é ruim para o empresário nenhuma das duas situações. Mantendo o jogador dele empregado em algum clube, é bom para os dois lados. Só que uma transferência, o empresário, obviamente, lucra mais com isso. Então, ele pode mencionar o atleta dele com o maior time do Brasil, que é o time todo poderoso, mais temido agora da América do Sul, né, que sai da América Latina, e falar, não, vincula o nome dele, porque se o Flamengo está procurando ele, os europeus vão falar, opa, o Flamengo está querendo esse cara deve ser bom, vamos lá e vamos levar do Flamengo, e não vamos deixar o Flamengo comprar. Pode ser uma jogada, só que eu, particularmente, vejo o Casares como um bom jogador, temo pela vinda dele, pela ida dele ao Flamengo, ao qual eu não creio nessa possibilidade. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, lembrando que nós estamos num período que o futebol não retornou, que não tem ainda uma data concreta para o retorno, então o mercado de transferências nessa época, às vezes, pode ser uma via de mão dupla. Pode ser uma coisa que possa vir a acontecer no futuro, como pode ser uma extrema barrigada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações neste período, Cleitinho. Perfeito, Arthur. Só lembrando o pessoal aí que o contrato do Casares vai até dia 31
de dezembro desse ano, então agora em junho, teoricamente, ele poderia assinar um pré-contrato. Eu digo teoricamente porque a gente ainda não sabe se os contratos vão ser prorrogados ou não. Ao que tudo indica, esses contratos serão sim prorrogados durante esse período de paralisação e vão ser estendidos. Mas é óbvio que a gente tem que ficar atento quanto a isso para não ter nenhum problema. Então, assim, eu acho também que já passou o tempo do Casares no Flamengo. Se fosse, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, eu acho que seria o tempo ideal para isso acontecer. Porque a gente não tinha um elenco tão recheado quanto a gente tem hoje, e ele era um jogador que a gente via, acompanhava, pelo menos o pouco que a gente podia ver dos jogos do Atlético, era o maior destaque da equipe. Depois daquelas cenas, né, de episódios que você muito bem disse, com relação à indisciplina, eu acho que hoje isso acaba não tendo mais espaço no Flamengo. Então, vale sim a atenção. E ele também não é bobo, né? Recentemente ele cedeu entrevista para o Esporte Interativo, né? E ele falou que o Flamengo e o Corinthians são as mais poderosas do Brasil, né? Os 2 times mais poderosos, e que seria um sonho vestir uma dessas camisas. O jogador também não é bobo, né? Muito bem orientado, provavelmente, pelos seus empresários para conseguir uma casinha em outro clube, né? Meu sonho também. Eu acho que o seu também. Eu acho que o seu também. E vale lembrar que essa semana mesmo aí, essa que passou, ou foi logo no início dessa, já não me lembro mais, mas foi recentemente, o Casares levou uma puta bronca no Atlético porque ele descumpriu a regra de ficar em casa e disputou uma pelada junto com o Otero. A turma sul-americana aqui em Belo Horizonte, ela não vai muito bem. Eu costumo dizer que Belo Horizonte é uma péssima cidade. Vocês ficam falando muito aí de Rio de Janeiro. Ai, praia, mulherada, Rio de Janeiro. Ah, meu filhinho, vem conhecer a capital dos botecos aqui para você ver o que acontece. Vem aqui, vem conhecer. Então, assim, eu acho que não está muito longe de vocês aí, não. Então, velho, os sul-americanos aqui, eles têm uma dificuldade absurda de se acalmar, de se contentar com o que eles veem pela frente. Porque esse bagulho aqui que vocês têm aí, aqui tem também. Né? A única coisa que nós não temos é a praia. E como Minas não tem mar, nós vamos para onde? Nós vamos para o bar. E aí, papai, mora o perigo, Cleitinho. É aí que mora o perigo. E o bar, sempre seguido de uma rapidinha, é sempre bem-vindo. Então, a gente espera muito que vocês tenham gostado dessa rapidinha. Eu sei que é difícil, 8, 9 da manhã, você está bebendo uma cerveja, mas pega o seu café, aquele pãozinho com epa, aquele pãozinho com queijo maroto, no esquema. Pão de queijo combina com cerveja. Tem gente que bebe cerveja de manhã, tem gente que gosta. Tem, e combina com pão de queijo. Olha aí, ó, tá vendo? Dicas de Arthur Costa, diretamente de BH, com as notícias da culinária brasileira. Vou fazer uma receita de pão de queijo e botar no canal do Zona. Olha aí, ó, que maravilha. Eu vou comprar, porque eu amo pão de queijo mesmo, vou comprar, essa ideia fácil. Rapaziada, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos mais tarde na live Zona às 21 horas e você é nosso convidado especial. Tamo junto, valeu, fui!